Dourados em Revista, programa de sua TV Gran Dourados, gerado aqui em Dourados para a nossa cidade. Só que, o estado inteirinho vê, o Brasil inteiro pode ver e o mundo inteiro pode ver. Eu até já coloquei minhas filhas espalhadas no mundo aqui para poder ver o programa. A Claudinha, que mora em Sydney, na Austrália, que tem muita gente que pensa que Sydney é a capital da Austrália. Não, senhor. É a maior cidade da Austrália, mas não é a capital. A capital é Canberra. E a outra que mora em Orlando, nos Estados Unidos. Ali, quando ela quer fazer uma brincadeirinha, ela vai na Disney e ele aproveita. E eu estive com ela lá e ficamos um mês ali fazendo isso. O fato importante é que através da nossa televisão e do nosso programa, o mundo fica conhecendo aqui, essa cidadona bonita. Abre um pouquinho aqui atrás, meu diretor. Tem jeito de abrir ao tempo para ver a nossa cidadona linda. Tem que dar uma ajeitada aí para preparar. Ele é todo cheio, porque não pode mostrar, que senão fica meio para lá, para cá e tá lá. É bonitona essa cidade. Olha que coisa linda. Quem olha assim fala, pomba, rapaz, mas é grande mesmo, hein, seu? Além de grande, é bonita. Além de grande, é bonita. E hoje nós vamos concluir aquele trabalho que nós previmos aqui de mostrar as profissões que provavelmente daqui a um tempo não existirão mais. Como é o caso do alfaiate, como é o caso do sapateiro, como é o caso do relojoeiro. Também, o que nós pegamos aí? É outro negócio da mulherada aí. E é interessante o fato porque, conversando com os sapateiros, uns três, um deles chegou ao cúmulo de dizer para mim, eu vou lá nada, vou lá explicar como é a minha profissão, e de repente o nego vai e aprende, e olha que loucura, meu. Ai, coisa de doido. E está devendo a sua visita aqui, aquele rapaz, é meu amigo, mas não sei nem o nome dele, mole, lá dos Três Poderes, ele ficou de vir e trazer alguém. Mas hoje, vocês vão ver que nós vamos encerrar esse programa com um camarada que identifica toda a população profissional que mexe com relógio. Esse, além de muito conhecido, é de todos o mais competente, porque os outros foram ficando na estrada. E ele está aí, firme que só uma coisa. Lindo, alto, de olhos azuis, mulherada vai ficar doidinha ao vê-lo. Espere só um pouquinho que nós voltamos já. Chegou a vez de apresentá-lo. Tem gente que vai falar, uai, mas não era alto, bonito, dos olhos azuis? Será? Você causa para mim uma alegria enorme de ter você aqui, porque eu já te conheço há tempo ali, não tem jeito mais de falar que é assim, assado. Mas uma coisa me agrada, eu tenho amizade por você, respeito a tua profissão e eu sou cliente lá, fidelizado, não é esse negócio de falar e manda em outro lugar, não é? Pode cumprimentar nossos teleassinantes, porque eu também estou dando para você o nosso boa tarde. Obrigado pelos elogios, professor Benê, e uma boa tarde a toda a população douradense aí, da região que nos assiste. E é um grande prazer em estar aqui com você, esse convite maravilhoso que você fez para minha pessoa, e agradecer pelas palavras que você, pôs sobre a minha pessoa, e cada dia mais fazer honra a isso aí que você mencionou sobre a minha pessoa. Nenhum deles era elogio, apenas constatação do que você é. Eu não ia levar, baita num relógio desse cara que só encrenca na sua mão, ele fica muito melhor do que estava antes. Ceará é o nome de Josué Ribeiro Costa. Se fosse só assim Josué, seria bom para uma igreja, né? Mas relojoaria Josué, mas já não daria certo. Escuta aqui, você veio do Ceará mesmo? Vim, realmente eu, como vários nordestinos, saio da sua terra lá e eu vim parar nesse lugar maravilhoso,
Veio direto para cá, do Ceará para cá? Direto. Você conhecia alguém aqui, então? Montei no ônibus lá e vim parar aqui. Eu com minha mãe, mais alguns irmãos. Tá, mas você conhecia alguém aqui em Dourados? Já tem uns parentes aqui, já mora. Quem são esses parentes? Já tem um tio Chiquinho, que da década de 50, veio nessa época que o Getúlio Vargas deu aqui umas terras para o pessoal aqui no Travessão, aqui no Barreirão, né? E veio essa turma de nordestino para cá e esses meus parentes veio nessa época. Aliás, é a primeira reforma, vamos fazer um pouquinho de história, né? Geografia. Primeira reforma agrária do Brasil. Foi feito por Getúlio Vargas aqui, ó, nessa região que é até o Rio Paraná, né? Isso. Parece-me que eram 15 hectares ou 15 alqueires, né? 15 alqueires, acho que não me engano, os lotes, né? E muito nordestino veio nessa época e minha família, uma parte dela veio nessa época. E tem gente que ainda fala mal do nordestino, né? Eles estão só nas quebradas, né? Então, quem é que foi construir Brasília? Os candangos, tá? Candango era quem? Os nordestinos que apareceram por lá. Mas você chega aqui, então, vindo de Mombaça, no Ceará, em 1988, hein? Ixi, quase na época que eu nasci. Pois é. 88? Vim em 88, realmente. Vim aí, como lá eu te falei sobre a profissão, que tinha um tio que já mexia com isso aí, mas na realidade eu era só o auxiliar de faxina da loja dele, né? E ele mexia com relojoaria? Ele mexia com relojoaria. E eu tive a sorte, né, de ter uma prima que trabalhava com a esposa de um rapaz que chamava Roberto Miyagi, que tinha relojoaria na Presidente Vargas, ali próximo da Marcelino, que fazia consertos de relógio. E ele me deu uma oportunidade, né? Isso em 88 e abracei com as duas mãos, né? Mas o mais bonito dessa história é o que o Roberto Miyagi fez quando ele decidiu ir lá para o Japão, né? O que ele fez? Pronto, então. Aí, como todo, né, douradense que sabe, o pessoal aí da região, que na década de 90, né, houve bastante pessoas indo para o Japão, né? O Japão estava uma época muito boa de emprego, a maioria dos japoneses, descendentes, foram para lá. E não foi diferente com ele, né? E aí ele me deu uma oportunidade, falou, ó, vou embora pro Japão, vou te dar a banca, as ferramentas e você se vira daí para frente, né? Olha que maravilha. E realmente foi uma oportunidade de ouro que ele me deu, ó, de iniciar a profissão. Eu achei interessante, mas vou falar. Não é tão bom, mas eu vou falar. Na minha época eu fiz isso com a unidade 1, falei, olha, para todos vocês, sem cobrar uns centavos, olha, eu dou a unidade para vocês, todo mundo reclamando, né, que podia ganhar mais, que não sei o quê. E o interessante é que os colégios de hoje pagam a metade do que eu pagava naquela época, para os melhores, né, porque Catingudo já viu. Bem, mas não quiseram não, é como o seu sobrinho, eu vou querer não, imposto. Aliás, quando vai alguém abrir uma empresa, aparece 15 pessoas, eu já comecei bem, olha o tanto de cliente aí. Aí você vai perguntar, um é fiscal não sei do que, outro é fiscal não sei do qual, outro é fiscal não sei do... Bárbara, que coisa mais absurda, né? E uma coisa eu vou dizer, porque eu sinto e eu vivi isso dos dois lados, como funcionário e depois como patrão, como diz o outro. Acabou esse troço sindicato, graças a Deus. Os pinguelentos que não se davam bem na profissão, caía lá, meu, ele ficava grudado naquele trem lá e não saía mais. E grande parte deles foram ser políticos que estão aí nesse mundo abaixo. E aí, então, você pega isso em 92. 92. Na realidade, foi em 90, quando ele foi embora, me deu essa oportunidade e eu iniciei, né? Que não era na Real, era não era na Real, era perto da Crama. Do Sua Crama, né? Que vendia bolsa, chapéu ali do lado, ele me cedeu um espaçozinho ali e eu comecei ali com o nome de Relojoaria Dourados, né? Mas aí, como a gente era muito pequeno, né? Veio uma outra pessoa com um poder um pouco maior e montou uma relojoaria, no caso, aí montou o nome Relojoaria Dourada, né? Essa daí, ela sobrevive? Não, hoje não. Ficou pouco tempo, né? Acho que uns 4 anos aqui. Eles eram de Marília e voltaram para a terra deles, né? Você vê, a grandona foi embora, o pequenininho. E eu fiquei batalhando. Nome, pronto. Né? Aí, em 92, como você sabe, a maioria do pessoal que está por dentro aí dos detalhes, houve-se aquela mudança no câmbio, virou o nosso dinheiro, virou para o RV, e aí tava aquela expectativa, vai o nome da moeda, aí começou, vai ser real, né? E aí eu com aquilo lá falei, pô, real, um momento legal dessa transformação, eu vou colocar relojoaria real.
E aí onde se iniciou a relojaria real, né? Mas era só eu, e aí já comecei, né, crescer, né? E aí tinha um... Trabalhava muito, né? Muito. Trabalhava bastante. Levava pra casa, pra ficava à casa, noite trabalhava lá. à noite, né? Na época fazia muito frio, né? E aí chegou uma outra irmã do Ceará também, que tinha ficado para trás, né? Já com os filhos pequenos, no caso, sobrinho Eurilan, tinha 11 para 12 anos na época, e chegou e eu já trouxe ele para o meu lado para começar também a iniciar a profissão, né? E passado-se o tempo, nós estamos aí, vamos fazer 24 anos naquele lugar, e o Eurilan fazendo 24 anos que trabalha comigo. Hoje, relojoeiro. Um detalhe importante, eu trouxe... Quem que era o primeiro, meu diretor? Bom, o pessoal dessas novas profissões, os que a gente conseguiu trazer, não é? E com a ideia de que as pessoas entendessem que é sempre possível trabalhar quando se quer. Se não, como empregado, o camarada inventa um negócio para fazer, sempre tem jeito. E eu fico assim feliz de ver você, porque você não só agregou uma economia que te dá uma certa paz, né? E um sossego no seu lar e algumas coisas a mais, mas também já começou a dar serviço. São 17 ali na relojaria, né? Tá aí, ó, tá vendo? Ah, mundo velho, esse é o nosso Ceará. Você tem relógio com problema? Porque tem gente hoje que fala, relógio não presta mais, eu levo lá e troco por outro. Não é bem assim não, né? Não é bem assim não. Mas eu vou contar para você o que eu falei a hora que nós nos encontramos aí. Tenho 2 tios que eram relojeiros, só que eles fizeram o seguinte, um virou relojeiro e foto, e o outro relojeiro e conserto de joias. Então ele que fazia aliança, de casamento, essas coiseiras todas. E é com esse aí que eu passava as férias, ali em Palestina, não é lá no Oriente Médio, não, aqui mesmo, pertinho de São José do Rio Preto. E eu gostava de ver ele fazendo ali, eu falei, eu vou aprender esse troço também. Não com ideia de profissão, porque eu estava estudando, né? Mas aí um belo dia eu falei, tio, deixa eu fazer um treino. Ele falou, você tá louco? Vai estragar o relógio. Eu falei, não vou não. O senhor fica olhando. E eu montei o bichinho certinho ali, ele ficou todo entusiasmado. Com esse serviço, lá na Espanha, sabe o que eu fiz? Comecei, enquanto estudava, né, curso de filosofia e teologia, eu consertava o relógio dos companheiros e também da cidade. E com isso comprei toda uma biblioteca de livros e mais livros tal, com o meu reloginho. Mas a história bonita do meu tio e essa eu assisti. Chegou um senhor civil que era bem caipirão, do mato mesmo, né? Da área rural. Naquela época era café. E ali o cara gemia e chorava, não é brincadeira, não. Aquela peneira para cima me segurando ali. E esse senhor chegou e ele sempre foi assim, sorridente e gozador. O cara chegou e falou, ô, seu João, é seu João seu nome? Eu falei, ainda é. Então eu estou com um relógio aqui que parou de funcionar. Eu falei, ih, rapaz, relógio que para não funciona. Deixa eu ver. Pegou o relógio dele, com aquela maquininha, abre fácil, tipo, soprou, balançou, soprou de novo e fechou. Falei, tá prontinho. Só isso eu já falou, tá funcionando, você não quer que ele funcione? Quanto é? R$70. O cara quanto caiu da cadeira? Senhor João, R$70 só por soprar. Eu falei, não, por soprar não, por saber soprar. Saber soprar. Aí pegou o relógio de volta daqui que eu vou consertar. Então eu acho, sim, que hoje em dia a gente percebe que essa molecada só quer saber de celular, né? E se não é celular, é vídeo para lá, é vídeo para cá. Então ninguém quer saber de aprender coisas do trabalho. Nós estamos dando aqui dicas. Claro que pode ser que um ou outro vão aproveitar. E agora vamos falar então com um descendente da relojaria, né? Que poderá ser um dia dono de uma também e que faça exatamente como o seu tio. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. Vamos e voltamos já. Dourados em Revista voltando e ouvindo o Ceará com o Ceará.
E agora a gente vai voltar para o Ceará trazendo outro cearense que trabalha também na relojoaria real. Na relojoaria do Ceará, para mim. Não adianta dizer, escuta, não sei. Vai lá que é o Ceará lá. Eurilan. De onde vem esse nome, Eurilan? Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde, seu Benê. Esse nome não. Esse nome aí veio do Nordeste. Esse eu deve ser de um Eurípides, um tio seu. O outro é o Ricardo, que é o avô. E esse Lan aqui vai saber de onde vem. Junção, né? Eu não sei de onde minha mãe arrumou esse nome. Mas nós estamos conversando aqui, o Ceará, você falou para mim então que tem nome, aqui é muito mais feio que esse aqui, porque Tem. esse aqui ainda pelo menos não dá para... Esse nome de Eurilan aí, né, é bonito em relação aos primos dele, da idade dele, né? Nasceu os dois primos que é da irmã do pai dele, chama Roberto e Neudo. Roberto e Neudo. Aí ela, não contente com esse nome bonito, nasceu o próximo ano depois. Lá é o seguinte, de 11 meses já nasce outro menino, né? Aí pôs o nome do outro menino de Rogério e Neudo. Então ficou Roberto e Neudo e Rogério e Neudo. Aí você vai vendo que o nome do cara é bonito, né? Não, mas tem os outros piores ainda. Tem lá. Ixi. Eu tenho, rapaz, primo é o que mais eu tenho lá. Suelano, Surdelano, Eurivan. Por que será que eles têm essa nomanhada? Isso aí é coisa, é cultura do Nordeste, lá assim. Que o sonho do nordestino acho que é falar inglês. Aí vai juntando uma palavra com outra, dá esse nome. Aliás, tinha um amigo meu morando ali no Ceará, não sei que cidade não. Disse que aquele povo jogando bilhar, aquela fuzoeira gota, né? Aí chegou um cara e falou para o rapaz do balcão: por favor, você tem Hollywood King Size? Parou todo mundo jogar. Ele falou: vixe, esse aí fala inglês, rapaz. E nessa, de falar inglês, o cara falou: o senhor queria mais alguma coisa? Ele falou: um forfeit. Na hora que falou forfeit, todo mundo voltou a jogar, conversar. Pô, o cara... Escuta, Milão, você chegou lá do Ceará com quantos anos? Rapaz, quando eu cheguei aqui, eu tinha 10 anos de idade. E o teu tio botou você para trabalhar com 10 anos? Rapaz, ele foi corajoso de colocar. Porque nessa época, assim, a gente, como, né, a gente vem de lá, igual a situação que ele contou, uma situação triste, né? Porque você chega, primeira coisa, o clima lá é 32 graus de dia e 32 graus à noite. Você chega aqui com 92, nós chegamos, a temperatura no mês de agosto tava dando tipo 3 graus negativo. Não, agosto? Agosto. 13 graus negativo em agosto? 13 graus negativo. Que eu lembro como fosse hoje, que a minha mãe, eu peguei uma... Você pega em julho, aí... Eu peguei uma hipotermia, um negócio assim que ficou... Eu fui parar no hospital. Eu era fraco, eu sou magro, né? Pensa uns 10 vezes menos do que eu tô. Soprava e dobrava igual a folha. Se eu ficasse de lado assim, não aparecia, entendeu? Aí ele me deu essa oportunidade depois, né? Que ele já estava com a loja montada, né? E me deu uma oportunidade de eu aprender, né? Essa profissão, que agradeço muito ele por ter me dado, né? Essa profissão, porque a gente já não tem quase estudo, né? Porque a dificuldade já era difícil pra gente estudar lá, né? É verdade. Aí eu abracei com as duas mãos nisso, com uns 10 anos de idade, né? E comecei a ralar e ele me ensinando. E o serviço foi aumentando, entendeu? E com o tempo passou aí uns 3, 4 anos, porque uma profissão dessa, ela é uma profissão, assim, não é fácil de aprender. Ela é uma profissão um pouco complicada de você aprender. Rápido, né? Assim, na verdade, assim, você nunca aprende, né? Porque tudo... E tem que ter muito jeito com os dedos, né? Porque você aprende o quê? O básico, né? Mas aí, por exemplo, vai renovando. Igual dessa época de 92, se eu te falar que hoje nós estamos trabalhando com tecnologia. Porque antigamente não tinha tecnologia para você consertar um relógio. Mexer num relógio desse do Benê hoje. Por exemplo, um relógio desse... É complicado? Não, o Ceará aqui, mas não mexe mais, né? Hoje está com ele. Já é uma outra tecnologia, né? Então, antigamente, a gente mexia muito em relógio automático. Né? O relógio automático... Aqueles que mexiam no braço, ele o Oriente, tudo. O Oriente era o principal, né? Então, na época de 92, eu lembro que o cara falou assim, eu vou comprar um relógio, eu vou comprar um Oriente, né? Não falar nem comprar um relógio, vou comprar um Oriente. Eu vou comprar um Oriente. Né? A maioria das pessoas, né, aqueles senhores de idade... Tinha o Seiko e tinha mais um. Qual que era o outro? Era o Seiko, o Citizen e o Oriente. Citizen, esse. Eram os 3 marcas mais, né? Então, assim, através dele ter dado essa oportunidade, a gente foi, né, aprendendo, né? Ele foi ensinando, foi aprendendo. Comecei a consertar, assim, com uns
acho que uns 3 anos, né, que eu tava lá, já comecei a consertar, né? Eu acho Despertador primeiro? Despertador. As peças bem maior, né? O Descontei, né? O despertador, Descontei o o japonês, né? despertador, na realidade, ele é o relógio do aprendiz, porque as peças são maiores, né? E depois o cara aprender a consertar o despertador, ele tem uma noção básica para poder pegar um relógio de pulso, né? Que aí Deixa eu fazer uma pergunta para você que me tocou aqui agora. Eurilano, você está na casa de alguém, você vê um relógio, por exemplo, de parede parado, você continua do mesmo jeito? Ou você tem uma vontade louca de ir lá e consertar? Não, eu fico curioso e pergunto por quê. Por que está parado? Por que tá parado, entendeu? E você, será? Ó, eu vou ser bem sincero com você. Ó, você vendo, no braço não tem relógio, na parede em casa não tem. Eu até, tem muita gente que me cobra, mas você, relojoeiro, tem relojoeiro não usa? Cara, eu acho que eu não ligo não. Não liga? Não. Você vai na casa de alguém, tá lá um relógio parado? Eu tenho bastante relato assim de clientes meus mesmo que tem aqueles relógios carrilhão, né? Tem uma paixão por aquilo lá. Eu tenho até um caso de uma cliente aqui em Dourado que ela, nossa senhora, ela deu hospedagem para uma pessoa que veio na cidade aí, né? Até um religioso aí, aquele relógio, ele tocava dava horário, ele tocava. E aquilo lá vira a noite toda, né? Daquela 15 minutos ele dá um 15, sinal, né? Isso, pronto. E a pessoa ficou incomodada. Lá no quarto, aquele relógio na sala. O cara foi lá e travou o relógio dela. Pronto, estragou o relógio dela. Ela foi na loja e hoje a gente já não mexe mais nessa loja. E ela contou essa história pra gente, né? Olha, deu uma hospedagem, aconteceu isso, ó, me estragou um relógio de tantos anos que tem uma... Falei, não, a gente não mexe mais. Você sabe por que eu estou falando isso? Eu tenho, aliás, hoje não mais, né? Mas ainda sobrou. Então a mania de ver, coisa parada não pode ficar. Tem que andar. Eu estava na Espanha, lá na universidade, em um corredorzão enorme, porque na Espanha as paredonas são de 2 metros de largura, não é de comprimento, não. E há 2 pilarzão daquelão, e estava lá o pinguelo parado, e eu olhei e falei, vou fazer isso funcionar. Se não tiver peça, entre os dois que eram da mesma marca, eu faço um funcionar. Não só eu fiz funcionar, senão que eu arrumei um jeito de instalar energia num ponteiro e a energia no outro, e aí botava num toca-disco que tinha lá, que acordava o pessoal. Então chegava às 6h30, o bicho encostava ali. E aí um dia, estou indo numa cidadezinha chamada Vadocondes. Quem tiver, Vadocondes, quem tiver curiosidade, entra lá. Chega lá para ir na igreja, né? Nós éramos seminaristas. Vamos lá, e o relógio aquele parado. Né? Eu falei, mas que coisa, rapaz. Eu falei com o padre. Eu falei, padre, não dá para a gente subir lá para ver por que está parado o relógio? Ele falou, Deus me livre, esse aí quem toma conta é a alcaideria, que seria a prefeitura para nós. Eu falei, não, mas o senhor vai pedir para ele lá, porque eu vou querer vir arrumar esse relógio. Mas você sabe? Eu falei, eu sou relojeiro profissional. Aí nós queríamos. Consertava os relógios pequenos, mas naquele relógio você andava dentro dele, Eurival. Andava dentro. Nossa, era grande para encrenca mesmo. E aí, rapaz, autorizaram, né? E eu fui lá, fiquei sentado dentro do relógio. E que tosse, blang. Foi onde é que está o segredo de parar isso aqui? Porque normalmente para quando o banguela não funciona mais, por alguma razão. E fiquei olhando. De repente, eu vi que a travinha que segurava esse banguela, ela, no movimento, ela ficou de um lado só. Afrouxava e parava ali. Falei, bicho bom. Peguei uma chave, mas meti força ali, saí de lá, o bichinho tá blam. Falei, arrumadinho. Só que, quando eu voltei na outra semana, parar de novo. Falei, não, aí eu quero ver. Eu fui direto. O aperto, acho que afrouxou. E tinha um arame, ele travei o bicho, falei, se ele afrouxar, não sai do arame. Só que eu avisei, falei, eu coloquei um arame lá no lugar, porque o trem não dá. Já tinha vindo relojoeiro de Sevilha, tinha vindo de Madrid, que ninguém arrumava o trem. E aí eu falei, deixa aí. Na outra semana o bichão tá blá. Até hoje, na cidade, o meu nome tá lá como relojeiro principal da cidade. Que coisa boa. Quanto foi? Eu falei, que foi, rapaz? Só a graça de você ter deixado eu arrumar um bicho desse tamanho. Vou fazer uma pergunta para você. Você se arrepende de ter começado a trabalhar tão cedo? Não. Isso aí é um dos detalhes que até ia falar, né? Hoje, o pessoal, os governos, né?
incentiva, tipo assim, a criança só pode trabalhar depois dos 16 anos, né? Com o primeiro serviço, né? Eu acho que a criança trabalhando um pouco menos, sei lá, vamos botar uns 14 anos, porque antigamente um registro, eu lembro que registrava com 14 anos. Né? Hoje para você registrar com o primeiro serviço é 16 anos. Isso aí atrapalhou, assim, governo geral, a pessoa que vai trabalhar e atrapalhou também os governos, porque, por exemplo, o cara vai contribuir com quantos anos? Com 16 anos? Agora vai dar para contribuir bem, porque só vai aposentar com 90 anos de contar, meu. Pois é. Que barbaridade. A situação né? que... Mas é barbaridade. Então, é Brasil, aí é doido. Então, a situação que ocasiona hoje tudo isso aí, tipo assim, você fica pensando, pô, não poderia dar uma chance para uma pessoa aprender essa profissão mais novo? Porque ela não é uma profissão fácil de aprender. Então, a pessoa tem que começar novo, porque a cabeça dele é melhor, né? Só que os governos não dá. Se ele pegar uma pessoa hoje se pegar uma pessoa igual pegou eu na época, eu tinha 10 anos de idade, é crime. Crime mesmo. É crime. Então, por exemplo, hoje as pessoas não deixam trabalhar. Eu faço agradecer por ele ter me dado essa oportunidade, porque senão hoje o que eu seria, entendeu? Né? Agora não teria uma posição. Será? Você fez isso porque era normal também naquela época, não é porque era parente nem nada. Mas o que você acha dessa mentalidade de não permitir as crianças trabalharem? Eu acho que isso aí realmente é um atraso, além de um atraso na juventude, né? Além do atraso, você já falou que hoje todo mundo quer só estar no celular e tal, e não se atenta a pegar uma profissão, aprender uma profissão. E é um atraso na vida do jovem, né? Infelizmente, isso aí que o governo implantou esses anos todos aí, está atrasando a profissão, está atrasando o jovem, o desenvolvimento do país, que vai chegar, eu acredito que não muito longa aí, daqui 20 anos, muitas profissões não vai ter, por falta disso aí, né? Uma barbaridade. Então, não tem incentivo. Mas é aquilo que eu falei, né? Aqui se inventou o sindicato, inventou um monte de coisa para nego escapar do serviço. Pronto. E aí, então, já viu. O senhor é um bom professor? Não, eu sou meio irregular. Então vai para o sindicato, que você fica guardado, tranquilo, não tem... tenha dó, pô. E enche o saco de quem trabalha e enche o saco de quem tem emprego para trabalhar. Eu me recordo, aos 8 anos de idade, eu falei, Beira, que exagero. Eu falei, não, 8 anos de idade, meu irmão, ele trabalhava na padaria e carregava aqueles balaião, aqui, ó, para entregar, né? Que entregava mesmo. E eu, um balainho menor, entrou aqui, indo juntos. Dali saí para trabalhar numa farmácia, de uma farmácia fui para escritório de uma máquina dessa de beneficiamento de café. E daí eu falei, caramba, rapaz, mas aí não está dando certo para mim. Minha mãe não me deixa eu brincar de jeito nenhum. Chegar do serviço, eu tinha que lavar a casa ou limpar o que fosse. E aí eu inventei um trem. Falei pro meu irmão mais velho, 15 anos mais velho, faz uma caixa de engraxar sapato para mim. Para quê? Eu falei, porque eu quero engraxar, mas você sabe, eu vou aprender. E era para mim uma solução, porque eu pegava aquela caixa de sapato, enfiava debaixo de um pé de café ali, né? Ia brincar. E lógico ia brincar. E depois que eu brincava, eu ia engraxar o sapato que tinha. E com isso eu levei tempo, rapaz, brincando, tá? Porque senão ia brincar que jeito. Ceará, você, diante do seu próprio sobrinho, é um exemplo do que o Brasil hoje tanto precisa. Nós precisamos de gente que trabalhe, gente folgada que vive às custas do povo, como esse apetezada, e muitos políticos que não são do PT e são ainda piores, não contribuem nada com esse nosso país. Uma coisa, muita gente vai estranhar, mas eu vou escrever um artigo. Como criar uma educação de qualidade por políticos. Eles decidiram como vai ser. Para com isso, moçada. Isso que estão falando agora do ensino médio, novo ensino médio total, isso em 1972, com a Lei 5692, que muitos pedagogos conhecem, era o ensino médio que eles estão falando agora. Os caras ressuscitam morto aí, rapaz, nem acordou direito no caixão e estão aí fazendo uma onda. Quanto a você, Eurilá, parabéns por ter aceitado, porque não é toda criança que naquela época queria não. Vagabundo tem naquela época e hoje também, não é isso? Parabéns por ter assumido.
só guarde o nome desse bicho aí, ó, como meu patrão eterno em termos de relojoaria de qualidade. Não, tem que agradecer, né? Igual eu falo assim para ele que não só como tio, né? Assim, me ensinou como pai também, porque para a pessoa pegar a pessoa e dar uma oportunidade dessa, né? Para a pessoa aprender, que é igual eu te falo, se a pessoa hoje começar a ir, por exemplo, com o primeiro serviço de há 16 anos, a pessoa vai ficar um cara profissional hoje com uns 21 anos de idade, né? Porque é uns 5 anos, 6 anos. E quem não pega o fio da meada lá atrás não vai pegar nunca. Exatamente. E assim, a pessoa do dia de hoje só tem a perder, porque a pessoa com 20 anos, ele já tem que estar... Hoje os jovens de 20 anos já estão quase tudo casados. Hoje tem poucas pessoas que estão... dependendo do sogro ou do pai. Aí o cara está sem profissão, né? Assim, o lado do estudo é muito bom, igual o incentivo de todo mundo estuda, né? Para quem estuda. Agora, para quem não estuda, igual, por exemplo, assim, eu vejo... hoje existe o tal do estudo à distância, né? Que eles fazem, né? Então, isso aí, assim, eu acho que atrasa um pouco o cara, porque ele não vai estudar, ele vai se envolver com o computador, com a coisa ali, e não vai aprender nada. E a profissão, não. A profissão, você aprendendo, é uma coisa que você vai guardar para dentro da sua cabeça que ninguém vai te tirar. Sobreviver com ela. E ninguém vai te tirar. Perfeito. Olha, agradeço você, Ceará, mais uma vez, deixou lá a relojoaria para estar aqui conosco, e não aqui, tá? Para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. Até minha filha lá para fora fala, o Ceará está ali, firme ainda. E você, Urilã, obrigado também pela sua presença e os votos que nós fazemos, que você seja tão somente o que ele foi e o que ele é, e Dourado vai estar muito bem servido nessa profissão. Obrigado eu ter dado a oportunidade dele ter trazido também eu aqui. Até o próximo programa, que vocês vão gostar bastante também. Vamos e voltamos com outro programa. Dourados em Revista. Nosso programa tem sua origem aqui em Dourados, mas vai para todo o Mato Grosso do Sul, vai para o Brasil inteiro e o mundo através do YouTube. Olha que legal, hein? E a grande vantagem, além dessa, é de que daqui uns 50 anos, quando eu já tiver com uns 70, eu vou ver o programa lá, olha como é que eu era, tal. Vai ficar pro resto da vida gravado. Isso que é o bom demais. Hoje, nós vamos fazer um programa que versa sobre as profissões que tem aquela carinha de que foram ótimas, mas que aos poucos vão acabando. Não vamos saber se isso é verdade. Entre elas, por exemplo, barbeiro. Todo mundo vai, eu sou cabeleireiro. Mas barbeiro tem poucos. Aliás, em Dourado eu cacei que são condenados para cima e para baixo, mas eu achei um. E é tão bom o serviço dele que eu falei, opa, vou levar você lá para os outros conhecerem você também. Então, logo depois do nosso intervalo, nós vamos estar falando com alguém que, nem querendo saber se é uma profissão que vai ou que vem, ele quer ser o melhor na área da barbearia. Vamos e voltamos já. Estamos aqui então com um remanescente dessa profissão que foi, nossa, como ela foi assim, grande, né? No mundo inteiro, não é só aqui não, barbearia. E havia muita história também, né, de barbeiros. O cara tá aí dirigindo, e o cara falou, pô, como te conhece aqui, meu? Olha lá o cara falando que você é barbeiro, mas não era pela profissão, porque tinha errado no volante alguma coisa. Estou aqui com Manassés Souza Paz. Eu passando um dia, qual é o nome daquela rua lá? Oliveira Marques. Oliveira Marques, eu vi na barbearia, foi aqui mesmo. Então você não aguenta mais, você vai ficar aí, vai pagar, e tem hora que arranca pedaço e tal. E olha, faz o serviço muito bem feito e é gostoso. E eu já cheguei a dormir ali na cadeira. Manassés Souza Paz, muito obrigado por ter vindo. Seja muito bem-vindo e vai aparecer pro mundo inteiro, hein? Você Opa. é barbeiro e não faz da barba, né? Ai, que coisa engraçada é essa? Aí, ó. Não, mas a minha barba é mais cuidado, né? Eu tô deixando É? ela crescer agora pra... É um costume também, né?
Você sabe, vou lembrar um negócio pra você, que talvez um dia você possa utilizar. Tinha um senhor que tinha uma barba que vinha aqui, né? Comprida mesmo. Aí um dia um cara perguntou pra ele, escuta, onde que o senhor põe a barba na hora que o senhor vai dormir? Ele nunca mais teve sossego, teve que cortar a barba. Ele pegava a barba, punha aqui, não dava certo, punha aqui, não dava certo. Coisa incrível, né? É a mesma coisa que você está descendo uma escada que você está acostumado, né? No seu prédio e tal. Olha para baixo para ver onde você está pisando, o que vai acontecer. Você vai parar lá embaixo. Manassés, deixa eu fazer aqui uma alusão bíblica ao seu nome. Sim. Porque tem dois, que eu saiba, na Bíblia tem dois. Um que é filho de José e o outro que era filho de Ezequias, né? De Ezequias. Que foi Isso mesmo. rei. Esse coitado do Ezequias sofreu na mão desse Manassés aí, meu. Foi desgrama para Israel. Mas o problema é deles, ó. O teu pai está feliz com você. 40 anos Demais. de idade, começou a profissão de barbeiro em que ano? Comecei em 2013 pelo fato de eu estava um pouco satisfeito no trabalho que eu exercia, que era o comércio. Trabalhei muitos Na área anos de autopeças, né? Desde criança eu comecei trabalhando em autopeças com 12 anos de idade. Eu já comecei e não parei mais. E aí eu Então, cansado. você tá feliz, né? Mas vai dar para aposentar antes dos 90 anos. Porque agora é 90 anos para se aposentar, mas você começou com 12, vai dar eu uns comecei 80. bem cedo, eu comecei. Através de um irmão que era caminhoneiro, e onde ele arrumava o caminhão dele, aí ele falou, meu irmão tá querendo trabalhar, aí o dono da oficina falou assim, traz ele aqui. E aí eu comecei, como todo adolescente gosta, né, fazendo alguma coisa, ganhando seu próprio dinheiro. Nem todo adolescente. Deus Ah, da não, glória. mas Se na minha época todos era... gostassem. Se todos gostassem. Na minha época era o sonho, né? É. Adolescente, eu gostava muito de trabalhar, de fazer alguma coisa. E eu trabalhei até 2011, 2012 nessa área. E cansado já um pouco de trabalhar no comércio de autopeças, essas coisas, eu tenho duas irmãs que são cabeleireiras. E aí eu fui perguntar para elas, o nome delas são Cimeia e Raquel, Aqui em Dourados? aqui em Dourados. Quais são os salões? Elas têm uma unidade, são sócias, perto da Unigran, na avenida, na rua da Unigran, Manuel Santiago. É isso mesmo. Chama Sala das Chicas, o salão delas. E aí elas falaram assim, por que você não faz um curso, alguma coisa? Eu falei, eu não sei o que eu faço, estou meio perdido. Faz um curso de cabeleireiro, de repente você fazendo, você gosta. E aí eu fui, quando eu já comecei, comprei os equipamentos, tudo, gostei do atendimento da escola. Quando eu comecei a fazer o curso, falei assim, isso aqui que eu vou fazer. No início eu já fazia as coisas com prática já, sem medo, sem medo de errar. Você vê que era tua profissão e tua vocação e você não sabia. Isso, eu não sabia. Aí eu fiz o curso, que são 4 meses, é um curso rápido, só masculino, não é feminino. E só que não ensinava a fazer barba. Isso aí era... A mulher falou, ninguém ensina aqui em Dourados. E quando eu terminei o curso, eu comecei a procurar na internet como fazer barba bem feita. E logicamente eu tinha que ter alguma cobaia, né? E aí eu comecei com meus cunhados, parentes, quem vinha cortar o cabelo, eu já perguntava se queria fazer barba para mim aprender. E aí eu também peguei o jeito da coisa. E estamos aí até hoje, né? E hoje nem existe mais uma navalha, né? Dá A a impressão navalha, que você está com navalha, mas é só o cabo da bicha. A navalha em si a gente não pode usar mais por causa da vigilância sanitária, porque ela não troca a lâmina, então é como uma faca, né? Você teria que esterilizar ela, ter todo um processo e teria que amolar ela também. Você teria que ter o amolador, que hoje não se encontra mais. Então a gente usa o navalhete, que é como trocar a lâmina. Você usou, você esteriliza o material. Navalhete. Interessante. Esse é mais moderno. E aí a gente navalhete daquele, Manassés, dá para quantas barbas? Não, o navalhete em si é o aparelho, né? Aí você compra as lâminas em caixas. Que encaixa no navalhete. Então quantas barbas faz uma lâmina dessa? Uma barba só. Só uma? Só uma.
Mas isso por questão sanitária, não Por questão sanitária, né? Para a gente não ter o perigo de passar nenhuma doença para outra pessoa depois. Então você usa essa lâmina, terminou, já eu descarto. E aí eu guardo num vidrinho, e quando o vidrinho estiver cheio, eu tampo ele lá, passo uma fita e coloco que é produto que pode cortar e entrego diretamente ao lixeiro para ele dar os fins que deve. Você tem filhos? Tenho 3 meninas. 3 meninas? 3 meninas. Isso, porque Osana, Lá em casa eu tem o mesmo gosto que eu, é gente que gosta de mulher. Eu fiz 6. Falei, caramba, pai. Falei, vou dar uma afrouxada agora no último, aí fiz o moleque. 3 meninas e mais a esposa agora. Você, é que se tivesse, é chato porque falar do acho não adianta, mas se tivesse um menino, você gostaria que ele fosse Seguisse barbeiro? com certeza. Eu ia tentar. Até a minha filha mais velha, se a minha filha mais velha vai para 14 anos, se de repente quando ela crescer e quiser seguir a profissão, porque hoje existe barbeiras também, né? Existem mulheres que fazem barba, cortam o cabelo. Deve ser melhor do que homem. Ou se não, como eu tenho 3 filhas, quem sabe futuramente elas não trabalhem comigo no salão, né? Pois é. Serem No salão administradoras, bonito, cada uma no setor. Num né? setor, de repente, E a mulher só fiscalizando, né? a mulher só fiscaliza só. Legal. Olha, Manassés, eu estou feliz da vida de ter trazido você aqui. É uma profissão extraordinária, porque ela remonta lá dos tempos, eu não sei. Você tem ideia quando é que surgiu a primeira navalha, a primeira coisa de cortar? Porque parece que elas eram no fogo, né, meu? A navalha em si, ela começou mesmo na Inglaterra, né? Na Inglaterra que começou o trabalho de barbeiro. Porque o barbeiro em si, ele não era só barbeiro, né? Ele era barbeiro, farmacêutico, dentista. Também, é verdade. Então, o profissional montava no seu cavalo e ia para um certo local lá. Aí chegava lá, preciso cortar cabelo. Cortava o cabelo, fazia barba. Preciso ter um parente que está precisando arrancar o dente. Ele ia lá, arrancava o dente. Então, era uma profissão que variava bastante. Interessante. E aí depois que começou só a questão de barbeiro mesmo, né? Aquela história de que era o fogo que fazia barba, será que tem razão isso? Porque se tocar fogo ali, arranca mesmo, arranca. Nossa, se tacar fogo ali, arranca tudo e pode até queimar a pele. Pois é. Mas eu já vi vídeos de profissionais que passam, depois da barba pronta, passam um produto com álcool e na ponta do produto eles põem fogo e passam no rosto, bem de leve, assim, só para, eu acho que dá uma secada mesmo. Mas eu não vai fazer isso, não, né? Se o senhor quiser, a gente pode arriscar. Eu não quero, não. Ai. Muito bom. Nós vamos estar trazendo aqui profissionais de diversas áreas. É um serviço que a nossa TV Grande Dourados faz através do nosso programa Dourados em Revista. Por quê? Porque nós queremos mostrar tudo que tem de bom em Dourados. Sendo bom é conosco mesmo. Aqui atrás, a nossa cidade, indo para o mundo inteiro. E aí o camarada fala, eu vi lá um barbeiro um dia, tal, não sabia como é que era o negócio, não. Tá aí. Manassés Souza Paes, muito feliz com a tua presença aqui e eu continuarei sendo seu fiel cliente. Obrigado, agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. E obrigado por você se arriscar. Não me arrisco, você não é profissional, avantajado. Brincadeira. É a primeira vez, né, que você dá uma entrevista assim, em televisão? Primeira vez. Então. Primeira vez. Quem sabe... os caras já estão te chamando aí. Quem sabe é uma abertura de portas aí para... Verdade. Para nossa profissão, né? Porque o barbeiro em si, antigamente, muitos não conheciam. E até hoje, alguns vão no meu salão e perguntam para mim, você só faz barba?
por estar escrito barbearia, É. a pessoa acha que é só barba, né? Falei, não, aqui é barba, cabelo e bigode. Aqui é serviço completo. Perfeito. E muito bem feito, por sinal. Encerrando a participação do nosso querido barbeiro Manassés Souza Paz e já preparando o próximo tema com um novo profissional dentro do próximo bloco. Dourados em Revista, nosso programa aqui na TV Gran Dourados, Dourados em Revista, nosso programa, criou uma missão especial, que é de entrevistar as mais diversas profissões, normalmente de pessoas individuais, e em algumas delas até com aquela ideia de que pode acabar, né? Como é o caso do sapateiro e outros casos. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo esse programa, trazendo aqui profissionais individuais, porque temos a intenção de mostrar para o público em geral que existe sempre uma saída quando você não deu certo em outra profissão. O barbeiro que nós entrevistamos trabalhou muitos anos em lojas de autopeça, não queria, acertou agora feliz da vida sendo barbeiro. E nós temos aqui agora a Marilene de Souza Barbosa, que se dedica há um bom tempo, uns 20 anos já, né? Há basicamente uns 20 Uns anos. 20 anos, arrumando a mãozinha das pessoas mais importantes. A minha é ela que arruma, tá vendo? E tantas outras pessoas. Marilene, muito boa tarde. Boa tarde. Tá gostando aqui de mostrar a tua profissão? Sim, claro, com certeza. Você sabe que depois de mostrar aqui, é chover de gente querendo ir com você, mas você tem uma boa clientela, né? Sim, já tenho sim. Mas quanto mais melhor, né? É verdade. Essa profissão, manicure e pedicure, você faz desde quantos anos de idade? Nossa, desde uns 20 anos. 20 anos? Desde os 20 anos. Então faz pouco, né? É, Tá faz com pouco, 25 com agora, certeza. né? Aprendeu sozinha, com alguém? Como é que foi? Na verdade, eu trabalhei em outros salões, né? Eu tive parceria com outros salões e tal. Mas, como você estava dizendo aí, eu acho que hoje, né, o pessoal tá com muito pouco tempo, né, para estar indo em salão, para estar se disponibilizando para ir em salão, né, e tal. E esses clientes começaram a pedir, Helena, você podia fazer atendimento em domicílio, né, e tal, que é melhor que você faz o horário da gente, né? Aquelas que têm criança, aquelas que trabalham o dia todo, que só chegam em casa. Ou seja, aí foi que eu optei a fazer o horário da cliente. Entendeu? E para mim foi melhor, ou seja, eu não estou esperando a cliente vir até mim, eu estou indo até ela. Que normalmente dá mais certo, né? Com Porque certeza. elas atrasam e não sei o quê, né? Com certeza. E atrasando atrapalhou a sequência dos outros. Isso mesmo. Com quem que você aprendeu lá no começo? Foi num salão mesmo ou você fez algum curso? Foi no salão mesmo. Eu aprendi, assim, uma amiga que tinha um salão e me deu a oportunidade, né? E eu comecei aos poucos e foi devagar, foi uns 2 anos mais ou menos. E até trabalhando assim por conta de muito pouco, né? Para aprender. E aí depois que eu aprendi, que eu peguei bem o jeito, né, e tudo, aí que eu fui fazer os cursos, né, porque na verdade a gente precisa de ter, né, os cursos certificados, né, e aí que eu fui fazer, e hoje estou aí. E, pelo que eu saiba, você também está entrando agora numa outra fase, né, de curso de massagem. De massagem, sim, eu tô... Aí fica mais completo ainda, vai na cara da pessoa, já faz tudo uma vez. Isso, exatamente. E na verdade... o meu trabalho é quase que completo na área da beleza, né? Ou seja, manicure, depiladora, designer de sobrancelha de rena, né? E agora vai entrar o curso de massagem, né? Então vai ser assim mais completo, né? Escuta, qual é a sensação maior que você já teve nesse trabalho que parece ser tão simples, mas não é tão simples não? Qual foi assim?
sensação mais gostosa que você já viveu? Olha, eu acho que a sensação, essa sensação que você está dizendo aí, para mim, é quase que todos os dias. Por conta da cliente ver o meu trabalho e ficar satisfeita com o meu trabalho. Então, isso para mim é muito bom. É tudo de bom, né? E mais, eu faço amizade, né? Dentro do meu trabalho, eu faço o que eu gosto, faço o que eu amo, faço com carinho, com dedicação e faço amizades, né? Boas amizades. Com criança também, né? Sim, com crianças também. Escuta, Isso. você já teve assim, algum caso mais difícil em todos esses anos aí fazendo pedicure e manicure? Um caso mais difícil? Um trem lá, por exemplo, estava tudo enrustido. Tudo... Ah, não, sempre tem, mas a gente acaba dando um jeitinho, com cuidado, né, e acaba solucionando o problema. Sem precisar ser podóloga, né? Sem precisar, porque na verdade o trabalho que o profissional, né, no caso como eu faço, a diferença do podólogo é muito pouca, né? E a gente acaba conseguindo fazer. Não sei, é opinião minha, vou falar. Eu acho que para uma pessoa que já tem o costume de fazer com você, por exemplo, ou semanalmente ou quinzenalmente, dificilmente vai dar um caso desse aí, porque não dá tempo, né? Não, exatamente, não deixa, né? Tem acontecido assim... Como é que eles chamam isso? A unha encravada, né? a unha encravada. Já aconteceu assim, eu tenho tido assim, acontece de vários casos da pessoa ter problema de unha encravada. Então, normalmente, ela tem que fazer toda semana. Então, por conta disso, por estar fazendo toda semana, isso não acontece mais. É verdade. Né? Já normaliza, né? Quando tem, por exemplo, noiva, essas coisas aí, é mais complicado? Elas são mais enjoadinhas? Não é porque, assim, a minha parte, a parte do meu trabalho é uma parte mais simples, né? Que é a sobrancelha, que é a depilação, que é a unha, né? Então, a parte de cabelo que eu faço já seria só tintura, escova, essas coisas assim, né? Então, é uma coisa assim, mais na parte de cabelo mais simples, né? E para noiva já é uma coisa mais, né? Aí ela já tem que ir até o salão, porque tem aquele negócio do dia da noiva, né? Então ela já fica lá no salão. Ia que decida que deu, vai para continuar. Ela fica lá no salão, né? E ali ela já faz o pacote completo, né? Já não seria muito o meu caso. Existe casos de, assim, casamentos mais simples, pessoas mais simples, né? Mais humildes, que não tenha condições, né, de contratar um pacote, né, de passar o dia de noiva no salão, e aí ela já me solicita, né, ou profissionais como eu, né, como tantos, né, existem por aí. Alguma coisa que você gostaria de falar para esse povo que tem tudo sem emprego e podendo às vezes até trocar, não interessa o que você fazia, vem para cá agora, faz isso. Olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte, a crise existe, ela está aí, né? Mas quando você tem vontade, quando você busca, você corre atrás, aí não dá certo uma coisa, da outra, procura ver o que realmente, o que você gosta de fazer, né? É um salgado, é fazer uma unha, é aprender a fazer uma sobrancelha. Cursos, existem tantos cursos gratuitos aí, né? Para as pessoas estarem aprendendo, ou mesmo aprender com uma amiga, ou mesmo no salão, uma oportunidade como eu tive, né? Então eu acho que eu posso dizer assim, tem crise? Tem, mas não posso reclamar. Para quem não quer trabalhar. Para quem não quer trabalhar, exatamente. Né, eu tenho, por exemplo, amigas que são salgadeiras, né, outras que são... Então, cada um se vira, né, cada um procura seu meio, né, de ganhar o seu dinheirinho. Então, acho que crise realmente existe para quem não quer trabalhar, porque para quem quer trabalhar não existe. O batidão, o batidão. Né? Mesmo porque eu não tenho sábado, eu tenho clientes que eu atendo no domingo, eu tenho clientes que eu atendo à noite, eu tenho clientes que eu atendo nos feriados, tudo, entendeu? Então, assim, eu faço o horário da cliente. Então, eu posso dizer assim, para mim, graças a Deus, não existe crise. Graças a Deus. Vontade de trabalhar sempre faz evitar a crise. Com certeza. E nós aqui somos felizes, ficamos felizes por ter a Marilene Souza Barbosa,
que nós carinhosamente chamamos de Lena, porque ela veio dar um pouquinho da contribuição dela no sentido de uma sociedade em crise, e ela fala, eu não tenho isso. Basta você querer trabalhar. Com certeza. Aí o camarada vai lá e faz o curso tudo de qualquer maneira, cortando o dedo dos outros, aí não vai dar certo, mesmo. Tem que ir com muito carinho, com muito afeto. Dedicação, amor, né? É o que faz. Obrigado, E é Fernanda. isso. Nada. Gostei de ver você, parece que já é locutora de televisão e rádio, mas também. E nós aqui vamos nos despedindo, pedindo as bênçãos de Deus, né? Para todos os nossos teleassinantes, as nossas famílias, os nossos funcionários, que no meio da crise, se a gente tem Deus, fica tudo bem melhor, não é Com verdade? certeza. E eu gostaria de agradecer essa oportunidade que você me deu aqui, né, para estar falando um pouco do meu trabalho e um pouco também dizer para as pessoas que se ela quiser mesmo, ela consegue. E a crise passa e ela não vai, né, muito perceber e nem sentir. E para quem quiser contratar o meu trabalho, por favor, ligue no meu telefone 9626-8158, que eu estaria Um também. mundaréu de ligação. Uma Obrigada. mulherzona bonitona dessa aí. Ai, meu Obrigada. Deus do céu. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Obrigada e a nós você. vamos indo, preparando já o próximo programa. Dourados em Revista para Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil e o mundo, através do YouTube. Olha que bacana. Lá na Alemanha, algum alemãozão, eu falei, eu gostei daquela morena, eu vou entrar em contato. Eu vou lá também. Então, até o próximo programa. Até a próxima.